sou a pessoa quem vai narrar esse vídeo. Porém, para esse trabalho ser entregue, trabalhamos em grupo. Eu, a Juliana, o Pedro e a Isabela. O tema do nosso trabalho é de Broglie e a dualidade onda-partícula. Vamos falar sobre o contexto histórico, quais trabalhos serviram de base para desenvolver essa teoria, a propriedade ondulatória da matéria, contar sobre o papel do cientista na descrição do fenômeno e na proposta da teoria, e por fim, mas não menos importante, quais foram as consequências da descoberta desse fenômeno. No fim do século XIX, os físicos da época consideravam ter atingido o auge, pois os fenômenos mecânicos eram muito bem explicados pelas leis newtonianas, que acumularam aperfeiçoamentos durante centenas de anos. No que tange propriedades elétricas e magnéticas, essas tinham sido unificadas pelas 4 leis de Maxwell. Assim sendo, os físicos da época acreditavam ter alcançado o limite da física. Porém, 2 perguntas ainda seguiam sem explicações na época: o efeito fotoelétrico e a distribuição de energia da luz na radiação do corpo negro. Para explicar o espectro de emissão do corpo negro, Max Planck postulou que o espectro de emissão de energia da matéria acontece de forma discreta, o que contrariava o que se acreditava na época, de que esse espectro de emissão era contínuo. Tal fato implica que a energia é quantizada e múltipla de um número fundamental, sendo essa uma propriedade intrínseca da matéria. Uma parte fundamental da sua teoria é a não dependência do eletromagnetismo, e sim de ressoadores, algo que oscila com determinada frequência. A partir disso, caso a energia fosse emitida de forma contínua, haveria infinitos modos de distribuição dessa energia entre os ressoadores. Com isso, seria impossível calcular a probabilidade de distribuição energética. Dessa forma, fez-se necessário quantizar a energia para que o espectro de emissão do corpo negro fosse matematicamente explicado. Assim, Planck supôs que os elementos de energia E valiam E igual a hf, sendo proporcional à frequência dos ressoadores. Além disso, outros 2 trabalhos fundamentais para o desenvolvimento para a teoria de de Broglie foram Teoria da Relatividade Restrita e o artigo sobre um ponto de vista heurístico relativo à produção e transformação da luz, ambos feitos por Albert Einstein. Dentre esses trabalhos, as ferramentas que basearam a teoria de de Broglie formam a fórmula da equivalência energia-massa e a propriedade corpuscular da luz, sendo que Einstein teve um papel fundamental, pois seu trabalho sobre o efeito fotoelétrico introduziu não só um caráter corpuscular à luz, porque ao introduzir a ideia de frequência junto à sua teoria, ele trazia intrinsecamente o caráter dual aos quanta de luz. Adicionalmente, temos a famosa equação, E igual a mc ao quadrado. Essa fórmula trazia uma ideia energia compondo a matéria, o que será fundamental posteriormente para de Broglie. Outro fato que serviu de referência para de Broglie foi o efeito Compton, o qual analisava a interação de fótons com os elétrons em orbitais atômicos, sendo que a colisão de um fóton com um elétron, dada energia suficiente, retirava esse elétron de seu orbital e fazia com que o comprimento de onda aumentasse, o que sugeria uma absorção de parte da energia do fóton, sendo essa transformada em energia cinética, o que representava ainda mais o caráter dual da luz. Antes de tudo, é importante classificar o que é algo dual. Segundo um conceito fisicamente mais aceito de dualidade, a dualidade onda-partícula é de um ente que, em certas condições experimentais, exibe caráter ondulatório e, em outras condições, apresenta caráter corpuscular. No entanto, um fato importante deve ser ressaltado. Essa afirmação só é válida para o mesmo nível observacional, ou seja, a propriedade dual deve ser observada somente no nível microscópico, ou somente no nível macroscópico, nunca em diferentes níveis. Dito isso, podemos analisar a dualidade partícula-onda. De Broglie, a fim de associar uma frequência de vibração à matéria, juntou as equações de Planck, E igual a hf, e de Einstein, E igual a mc ao quadrado, e obteve mc ao quadrado igual a hf. Realizando as devidas manipulações matemáticas, obtemos como resultado lambda igual a h dividido por p, sendo lambda o comprimento de onda e p o momento, que é dado pelo produto da massa pela velocidade. Assim sendo, temos uma relação que mostra um fenômeno periódico associado à matéria, o que posteriormente foi dado o nome de onda de matéria, estabelecendo assim pela primeira vez a dualidade partícula-onda, pela junção das teorias de Einstein e Planck. Com isso, a tese de doutorado de de Broglie concluiu que a matéria possui um caráter periódico associado a ela, o que era extremamente revolucionário, pois com isso poderíamos inferir que até mesmo nós possuiríamos um comprimento de onda associado à nossa massa.
De Broglie não foi capaz de descrever as motivações para a manifestação dessa propriedade, restando dúvidas como o que faz com que a matéria não se propague no ar livremente. Porém, mesmo inacabado, seu trabalho foi de extrema importância, por dar o pontapé inicial para o desenvolvimento dessa área da física quântica. Assim, podemos inferir que o papel de de Broglie foi principalmente a síntese de duas teorias até então desconexas, mas que intrinsecamente possuíam relação direta, porém pouco óbvia. Quando duas teorias fundamentais sobre ideias que nos parecem inteiramente diferentes dão conta com a mesma elegância de uma mesma verdade experimental, pode-se sempre perguntar se a oposição dos dois pontos de vista é de fato real e não é devida apenas à insuficiência de nossos esforços. De Broglie, 1925. Tal frase apenas confirma o fato supracitado. Além disso, outro papel fundamental por ele cumprido foi acreditar em uma teoria extremamente descreditada na época, que era a propriedade corpuscular da luz. Essa recusa provinha de uma ameaça às tão bem estabelecidas quatro leis de Maxwell, que representou uma grande marca por juntar os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos em uma só teoria. Em síntese, seu papel foi pautado na capacidade de síntese de teorias e no exercício de um dos princípios mais básicos do que chamamos de fazer ciência, que é não assumir nada como verdade absoluta. E com essas premissas, de Broglie foi capaz de descobrir fundamentos importantes da mecânica quântica. Como consequência, iniciou-se a construção de uma nova teoria, posteriormente nomeada como mecânica quântica. Adicionalmente, de Broglie desenvolveu a base necessária para as teorias de Schrödinger sobre a dualidade da matéria, que apesar de contrastante com as ideias de de Broglie, seguiam o mesmo princípio fundamental, levando Schrödinger a exaltar a importância de Broglie. Além disso, a teoria de de Broglie foi fundamental para que a teoria do quantum de luz de Einstein fosse melhor entendida e aceita. Consonantemente com o avanço da tecnologia, fomos capazes de identificar a propriedade periódica da matéria em moléculas com 60 átomos de carbono, sendo que com o avanço da ciência, cada dia mais podemos comprovar a veracidade dessa teoria. Esperamos que esse vídeo tenha esclarecido o assunto da dualidade onda-partícula e agradecemos por você ter assistido.